Eu queria que a gente ficasse em pé e orasse, que vocês orassem por mim. Por alguma razão que só Deus sabe, logo depois que eu entrei aqui, eu fiquei extremamente emocionado. Tão emocionado que fiquei assim, com as minhas emoções extremamente fragilizadas. Eu queria que vocês soubessem disso. E vamos pedir a Deus que Ele derrame a graça por isso de todos nós. Senhor Jesus, eu quero te bendizer, porque Tu és o Deus da verdade. E o Deus que conhece o coração. E eu quero pedir que na noite de hoje, Tu que não precisas de mim para que a Tua verdade se manifeste com a força que ela tem que se manifestar, que Tu, por Tua misericórdia e graça, me incluas no privilégio de poder ser instrumento da Tua graça, da Tua verdade, para tantos quantos aqui vieram. E eu quero pedir que o Teu Espírito encontre ainda mais espaço na minha fraqueza e na minha fragilidade, para que o Teu poder se manifeste e para que a Tua palavra prevaleça sobre todos, sobre mim e sobre todo o pensamento que queira se levantar e se opor à soberania de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu peço que seja assim em nome de Jesus. Amém. Vamos ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. O reverendo Ronaldo disse que eu não precisava pregar aqui, podia fazer uma palestra. Só que eu não sei fazer palestra. A única coisa que eu consigo fazer é pregar. Então eu queria que a gente lesse aqui em Gênesis, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Vamos ler juntos. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Podem se assentar. Obrigado. O que eu queria fazer com vocês hoje, para cujo esforço eu gostaria que houvesse atenção absoluta, é uma viagem da moral coletiva, que é o que nos governa, à conversão do nosso ser, à consciência de si mesmo, na presença de Deus e na experiência do mundo. Porque essa é uma das coisas mais difíceis de acontecer. Nós continuamos a ser pessoas que preferimos nos cobrir com folhas de figueiras que a gente mesmo tece para cobrir a nossa nudez, do que nos vestirmos da única vestimenta que nos veste. E esse texto que nós lemos é aquele que inicia todo esse processo que constituiu, que construiu, que estabeleceu a ordem de coisas na qual nós vivemos, todos nós, seres humanos, no planeta. Independentemente que isso seja no Oriente ou no Ocidente, as bases a partir das quais nós desenvolvemos
nossa percepção do mundo, da vida, de nós mesmos, tem a ver com essa moral coletiva que começou aqui no texto que nós lemos e que, estranhamente, é a coisa que mais nos afasta da nossa própria consciência. O que é extraordinário é você tentar responder a uma única pergunta, se você puder. E a pergunta é: quais as referências que determinam os caminhos dos seres humanos na Terra? Onde é que eles nasceram? Os balizamentos, os referenciais, as coisas em função das quais nós nos orientamos para viver. Nossa certeza de bem, nossa certeza de mal, nossa certeza de certo, nossa certeza de errado, nossos conceitos de justiça, de injustiça, de quem é direito, de quem é torto. Onde é que eles nasceram? Qual a origem deles? Qual o berço deles? E a coisa mais chocante é que a resposta a essa pergunta contradiz todas as nossas certezas e todas as nossas presunções de certeza. Porque essa nossa presunção de consciência do bem e do mal nasce, de acordo com a Bíblia, da árvore do conhecimento do bem e do mal. É aí que o processo inteiro se inicia. É a partir daí que você começa a dizer: eu estou nu e assim não dá. Ele está nu e que se vista. Ele é bom que seja glorificado. Aos meus olhos ele é ruim que seja exilado. Toda essa pressuposição nasce desse fruto, desse encontro e dessa experiência. Isso deveria nos deixar numa situação profundamente constrangedora e angustiante. Imaginar que as nossas certezas de bem e de mal nascem desse nosso encontro com o diabo, na frente da árvore do conhecimento do bem e do mal, por si só, já deveria ter o poder de relativizar a maioria dessas nossas certezas. Quando isso passa, ainda que de leve, pela nossa mente, pelo nosso coração, a conclusão a qual a gente chega é inevitável, as conclusões às quais a gente chega. Porque se as nossas referências que determinam os nossos caminhos humanos na Terra nascem da árvore do conhecimento do mal, portanto, nossas noções de bem e mal são fruto do engano. E isso é algo por que a maioria de nós aqui não está preparado para ouvir. Eu vim com uma relutância enorme no carro se eu falaria a esse respeito, porque pode gerar indigestão se você não preparar sua mente, seu coração. Se você não acreditar que o que está sendo dito aqui é palavra de Deus. E se você der a si mesmo o mínimo de chance de me acompanhar nos próximos 50 minutos, eu quero ver se no final aparece um demônio, todos eles aqui, para dizerem que o que eu falei não foi palavra de Deus. Então presta atenção. Porque se as nossas referências de bem e de mal nascem da árvore do conhecimento do bem e do mal, elas já nascem a partir do pressuposto do engano. Porque elas foram originadas pela sagacidade. O texto de Gênesis 3 já diz que foi a serpente a mais sagaz de todos os animais que iniciou esse processo, essa conversa. Ela não é fruto da revelação, ela não é fruto da verdade, ela é fruto da sagacidade. Em segundo lugar, essas nossas aparentes certezas de bem e de mal foram originadas pela sedução e não pela convicção. Porque o que acontecia aqui em Gênesis 3 não era um processo de convicção, era um processo de sedução. E a serpente tentando seduzir. E havia um sedutor, com imagem de sedutor, com voz de sedutor,
com discurso de sedutor e com uma estrutura mental de sedutor, que é da sagacidade. Em terceiro lugar, essas nossas certezas de bem e de mal, que fazem a gente matar, que fazem a gente se autoglorificar, que fazem a gente canonizar uns e demonizar outros, elas também foram construídas a partir de um mandamento não mandado. É um mandamento que Deus não mandou. É o que se transformou no mandamento que nos manda até hoje. Se você prestar atenção um pouquinho na palavra de Deus, você vai ver que o que origina isso não é o mandamento de Deus, é o mandamento que Deus não mandou, é o que continua a mandar na consciência da gente até hoje. Porque que mandamento não mandado é esse? É aquele mandamento que sai da boca do diabo. Porque o texto bíblico começa dizendo o seguinte, que esse encontro da mulher com a serpente tem no seu início, na primeira fala maligna, uma afirmação satânica. É assim que Deus disse. 2 pontos. Não há aí uma pergunta. Se a intenção do diabo fosse uma pergunta, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim, é isso mesmo? Não. Há um mandamento, é assim que Deus disse. 2 pontos. Não comereis de toda árvore do jardim? A construção do mandamento dá à mulher a certeza da dúvida, não a certeza da palavra de Deus. É assim que Deus disse. Não comereis de toda árvore do jardim. A primeira afirmação relativiza todas as outras. Isso, gente, deveria ser levado em consideração por nós com extremo cuidado, porque suscitou uma resposta que denunciava uma dúvida. A resposta da mulher qual foi? Deus disse, não comereis e nem tocareis em nenhuma desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O mandamento do diabo, que foi relativizado pela questão por ele levantada, gerou uma dúvida tão grande que agora para a mulher já não servia mais a palavra de Deus. Ela tinha que agregar à palavra de Deus o que Deus não dissera, para reforçar a revelação. Porque Deus tinha dito, não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Mas isso já não bastava mais. O que Deus dizia já não bastava. Aqui nascem as nossas tradições, aqui nascem as nossas morais, aqui nascem as nossas construções paralelas, aqui nascem as nossas leis, aqui nascem os nossos acréscimos, aqui nascem as nossas teologias sem Deus, que já não basta mais o que Deus disse, não serve. Ela tem que dizer, nem tocareis. Começa aqui a tradição dos anciãos, dos fariseus e de todo mundo, nasce aqui. É quando a revelação já não basta para contrapor-se ao diabo, eu tenho que inventar algo mais. Tem que ficar mais difícil, tem que ficar mais pesado. E vocês vejam só o engano. Ela agrega peso àquilo no que Deus não pusera peso, mas o agregamento do peso que ela põe não a salva da tentação, ao contrário, arremete para a tentação. Porque nenhuma lei deste mundo jamais nos salvou. Ela só nos fez nos perder. E quando ela é uma construção humana, ela tem o poder de cegar a nossa percepção da revelação, porque toda tentativa de agregar algo à palavra de Deus relativiza a palavra de Deus e equivale à mesma coisa que suprimir algo da palavra de Deus. Eu relativizo a palavra de Deus. Não é quando eu acrescento, ou quando eu tiro alguma coisa dela, eu estou tirando coisas da Bíblia.
como a gente acusa os liberais de o fazerem, mas a mesma malignidade se manifesta quando eu acrescento também. De modo que o liberal que tenta o tempo todo esvaziar conteúdos revelados não é pior do que o legalista que tenta o tempo todo acrescentar conteúdos não revelados. Estão todos no mesmo barco, sofrem todos do mesmo mal, estão fugindo todos do mesmo Deus, da mesma palavra e da mesma revelação, uns fazendo supressões, outros construindo acréscimos. Ambas as coisas nos cegam para a revelação, porque se é revelação, é alguma coisa que não procede de mim, veio de fora para mim. Se veio de fora para mim, é independente de mim. Se é independente de mim, não é minha. Se não é minha, eu não tiro nada dela e não ponho nada a ela, especialmente se eu digo que é revelação de Deus. E mais do que isso, abriu-se ali espaço para a sedução de uma vida sem morte e com a presunção de um saber divino. Porque aí então a serpente diz: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que do dia que dela comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Nascem aqui todas as manifestações de religião, inclusive o cristianismo. A gente fica pensando que a denúncia que se faz à religião é uma coisa que a gente tem que fazer só ao budismo, ao confucionismo, ao islamismo, ao espiritismo. Mas até o cristianismo embarcou nesse barco aqui. Porque a gente tem que fazer uma diferença entre a manifestação histórica do cristianismo e a manifestação histórica de Cristo. Que o Evangelho de Jesus é uma coisa. O que a gente faz com o Evangelho de Jesus é a mesma coisa que a Eva fez com a palavra de Deus no Éden. A gente vai acrescentando, acrescentando, acrescentando e acrescentando. Ou então suprimindo, suprimindo e suprimindo. E o que vira é outra coisa que não tem nada a ver com Jesus. Carrega o nome dele, a grife dele, o logotipo dele, mas não tem nada a ver com ele. Surge aqui esse espaço, essa sedução de uma vida sem morte. Eu vou cuidar de que a minha própria vida vai encontrar o caminho da sua autoeternização a partir da presunção do saber do bem e do mal. A gente continua o tempo todo julgando as pessoas assim. Você vai a um cemitério e veja se esse não é um julgamento, até de qualquer crente aqui. Se o cara se te derem uma notícia de que na sexta-feira à noite ele teve uma experiência ruim e ele morreu no sábado de manhã, você não tem a menor dúvida que ele está no inferno. Mas se ele estiver saindo de uma vigília e o carro dele for objeto de uma trombada, você não tem a menor dúvida de que ele está no céu. O que é isso senão a filosofia da serpente prevalecendo na nossa mente até hoje? Porque a gente fica imaginando que somos nós, que pelo nosso saber do bem e pelo nosso saber do mal, pela nossa presunção da prática do bem, ou pela nossa presunção da evasão, ou da fuga, ou da libertação do mal, nós nos auto-salvamos por esse conhecimento. Isso está muito mais arraigado dentro de nós do que a gente consegue imaginar. Essa força da serpente está muito mais enroscada nas nossas almas do que a gente tem consciência disso hoje. Até dentro da igreja. Mas essa presença é inequívoca. Basta olhar uns para os outros e ver o que a gente faz com as vidas uns dos outros e com as nossas próprias vidas e como a gente interpreta o mundo. E me diga, a consciência que você tem nasceu na árvore da vida ou nasceu na árvore do conhecimento do bem e do mal? Foi revelação de Deus ou foi sedução da serpente? Isso, gente,
relativiza a palavra toda. E o que sobra depois da palavra de Deus ser relativizada desse jeito é a sensorialidade como direito absoluto. Quando você relativiza a palavra, o que sobra são os teus sentidos. Você absolutiza os teus sentidos. Vendo a mulher que a árvore era boa, que o fruto era gostoso e que o projeto da árvore era desejável porque era bom para dar entendimento, tomou e comeu. Essa é uma experiência sensorial. São os nossos sentidos, vendo que era belo. Abriu-se um apetite, isso é sentido, desejo de comer. E percebendo que era desejável para dar entendimento, esse é um outro sentido, essa capacidade de saber que eu sou, discernir o mundo em volta de mim, é uma sensorialidade. Inteligência é sentido. E aí o que acontece? A palavra de Deus, uma vez relativizada, é impossível que eu não absolutize os meus sentidos. É o que eu gosto, é o que eu chamo de belo, é o que eu chamo de feio, é o que eu chamo de bom, é o que eu chamo de mal, é o que eu digo que dá entendimento, é o que eu chamo de ignorante. Daí em diante, retirada a palavra, surge só um animal, só um ser reativo à vida com a sua sensorialidade, um pouco acima de um chimpanzé. Uma vez que a palavra é relativizada, o que se absolutiza são os meus desejos e os meus sentidos. E o que isso faz na gente? É que é cristão. A grande falácia dessa queda para cima, porque essa queda a gente não devia nem chamar de queda, porque o modo como nós glorificamos a nossa presunção de saber o que é bem, e o modo como a gente glorifica a nossa presunção de saber o que é mal, nos desautoriza a chamar isso de queda. Porque a gente saiu dessa, num certo sentido, alguns de nós pensando melhor. Porque hoje a gente se veste de juiz e diz o que é bom e diz o que é mal. Então essa queda, para a gente ser honesto com a nossa presunção de pensar que sabe o que é bem e o que é mal, o que é bom e o que é mal, deveria ser chamada de queda para cima e não queda para baixo. Mas a grande falácia dessa queda para cima é que ela nos rouba a paz de ser. Arranca da gente a paz de ser. Porque agora ela nos coloca num conflito permanente, dioturno e ininterrupto. A gente julga e a gente é julgado. E a gente se julga, porque a gente tem a presunção de saber o que é bom e o que é mal. Isso tira a paz de ser. É a primeira coisa. A outra que gera é que ela nos aprisiona na falácia de um saber que não sabe, mas que carrega em si a presunção de um saber que moraliza a existência. A gente pensa que sabe o que é o bem, a gente pensa que sabe o que é o mal, mas a gente não sabe nenhuma coisa nem outra, porque só Deus sabe o que é bem e mal, porque só Deus vê o único ambiente onde o bem e o mal são construídos de verdade, que é o coração. Mas essa presunção de saber o que eu não sei e afirmo que sei, faz com que isso que eu penso que sei, eu saiba como moralismo. E a vida inteira vai ficando carregada com essa casca e com essa crosta pesada. E o que é que ela gera? Ela gera uma existência marcada pela culpa e pela vergonha. Porque o próximo passo é eles abrirem os olhos, como a gente viu no verso 7, abriram-se os olhos de ambos e viram que estavam nus, e cozeram para si folhas de figueira para se esconder.
nasce a vergonha. Essa é a mentira, o engano dessa queda para cima, que rouba da gente a paz de ser e nos aprisiona numa outra mentira, que é a de um saber que não sabe, mas que carrega em si a presunção de um saber moralista para a nossa própria vida. Só que a gente não aguenta sentir isso sozinho. Ninguém aguenta sentir vergonha sozinho. Então, a vergonha que é minha, eu tenho que institucionalizá-la, coletivizá-la, socializá-la e torná-la uma obrigação para todos. Porque ninguém quer ter a coragem de responder pela sua própria consciência. A gente precisa fazer com que o que eu penso que é mal, seja mal para todo mundo. E o que eu penso que é bom, seja bom para todo mundo. Nesse dia, eu deixo de ser criatura, eu assumo o mais presunçoso de todos os papéis, que é acreditar na mentira da serpente que disse: como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Porque eu assumo para mim esse papel de saber o que só Deus sabe. Em outras palavras, eu me luciferianizo. Na hora em que eu assumo para mim esse poder de ser o juiz da vida, especialmente na dos outros. Aí tem algo chocante que aparece no texto. Tem aquela conversa de Deus que chama o homem bota a culpa na mulher, aí chamou foi a serpente olhou para trás, não tinha ninguém, disse: sou eu mesmo, e tal. Mas o texto prossegue dizendo que Deus bota um querubim com uma espada na mão para guardar o caminho da árvore da vida. Essa é a nossa primeira salvação. Vocês já pensaram se a gente estivesse fadado a ter cristalizados dentro de nós a presunção de pensar que, como Deus, a gente sabe o que é o bem e o que é o mal, e isso fosse eternizado em nós? Essa é que é a grande perdição. E a salvação só começa a nos alcançar quando ela realiza inicialmente já essa obra de relativizar essa nossa presunção de saber o que é bom, bem e o que é mal. Que é a mais difícil de todas as entregas, porque ela tem a ver com essa nossa necessidade de termos uma certeza na mão que nos garanta diante de Deus e diante da vida. Que essa certeza que nos garante diante de Deus é o que mais trabalha contra a fé que opera pela graça. Aí o querubim é colocado para vedar a passagem para a árvore da vida. E a minha pergunta é a seguinte: quais são as declarações que Deus está fazendo quando Ele bota esse querubim para barrar esse caminho? São muitas, mas eu quero simplificar falando apenas de algumas delas. Primeiro, Deus está dizendo, quando Ele bota aquele querubim para barrar o caminho para a árvore da vida, que pelo saber, ou pela presunção do saber, ou pela lei do bem e do mal, ou por qualquer lei e seus derivados, ninguém tem acesso à árvore da vida. Está dizendo: olha, se o teu negócio é comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, então come e vive com as consequências. Mas não pense que há um caminho daqui para a árvore da vida, porque se o teu caminho, se o teu fruto, se a tua consciência for baseada naquilo que é fruto da sagacidade, do engano e de uma presunção impossível para a criatura ter, porque a criatura que assume a presunção de que, como Deus ele sabe o que é bem e mal, já está satanizada, não anda para lá, porque a espada do querubim cai na tua cabeça. O que ele está dizendo é simplesmente aquilo que os reformadores protestantes e que a Bíblia sempre diz:
Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das vossas boas obras para que ninguém se glorie. As nossas boas obras, onde é que elas nascem? Na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque é a minha presunção de que as minhas obras são boas. Nascem lá. O que ele está dizendo é o caminho da árvore, do conhecimento do bem e do mal, nunca vai te conduzir à árvore da vida. Tem um querubim no meio e a espada vai cair na tua cabeça. Ninguém chega lá por essa via. A segunda coisa que ele está dizendo, quando bota esse querubim para vedar esse caminho para a árvore da vida, é que o saber da árvore do conhecimento do bem e do mal mata, pois transforma o ato de viver numa constante experiência de culpa e medo. É a única coisa que a árvore do conhecimento do bem e do mal faz em ti. Ela não te traz revelação, ela não te ilumina, ela te traz medo. Medo de Deus. Adão, Adão, onde estás? Aí ele se esconde pelas árvores do jardim. Adão, Adão, onde estás? Ela vê ele, entendeu? Agora ele sabe o que é o bem e o que é o mal, ele pensa que sabe. Ela vê ele. Ouvi a tua voz, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Quem, pois, te fez saber que tu estavas nu? A serpente. Gente, isso é mais claro do que essa luz, só não entende quem quer ficar cego. Quem te fez saber? A serpente. Quem te fez saber? Quem é que você pensa que te fez saber o que você pensa que sabe? Ou você não é descendente de Adão? É que a gente perdeu a honestidade de responder pelo menos o que ele disse para a serpente. Mas a palavra é clara. O resultado de você assumir a presunção desse saber só gera em você culpa, medo, neurose, conflito permanente, guerra instalada, luz e trevas, briga o dia inteiro, a alma vira uma arena, a voz de Deus gera medo, Deus se torna um ser apavorante, e a gente tem que arranjar as nossas vestes, os nossos instrumentos, as nossas coberturas, porque a gente não aguenta agora nem mais ouvir a voz de Deus. A gente prefere saber do bem e do mal pela serpente do que conhecer a verdade de um encontro com Deus. Terceira coisa que ele está nos ensinando quando ele bota esse querubim para vedar o caminho, a passagem na direção da árvore da vida, é que o saber da árvore do conhecimento do bem e do mal é enganoso pelas seguintes razões. Primeiro, porque pensa-se que sabe-se o que é o bem, só que nem a gente sabe o que é, como pior ainda. Aquilo que a gente pensa que sabe que é o bem, a gente não tem força para praticar nem aquilo que equivocadamente a gente chama de bem. E aquilo que a gente chama de mal, seja mal ou não seja mal, seja verdadeiramente mal, seja só um equívoco da nossa presunção, nem isso a gente tem o poder de evitar. Isso nos remete para Romanos 7. Querer o bem está em mim, não porém realizado. Aí Paulo descreve essa rachadura. Romanos 7 é uma descrição do estado da alma humana depois da presunção do saber do bem e do mal. Mata. É só a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus que te liberta da lei do pecado e da morte.
E mais ainda, gente, sabe-se, ou pensa-se que se sabe alguma coisa, mas o que a gente pensa que sabe, a gente sabe sempre contra nós mesmos. E pior ainda, contra os outros. Nasce aqui uma das piores manifestações do pecado e da queda verdadeira. Sabe qual é? É o espírito do julgamento. Ele começa dizendo: eu estou nu, mas só que a gente não aguenta, e o caminho é a socialização das minhas vergonhas e medos. E o pior medo que passa a surgir daí em diante é ouvir a voz de Deus. A gente prefere ter um manual que diga o que é certo ou o que é errado do que a gente ter um encontro com a voz de Deus daí para frente. Prefere alguém te tratando como um cãozinho amestrado do que exercer o poder de ter uma consciência diante de Deus e dizer: Deus, fala comigo. Você quer que alguém fale por ti? Alguém te ponha na coleira, alguém te ponha no trilho, alguém te enquadre, alguém diga o que é certo, alguém diga o que é errado. Qualquer coisa é boa, menos ficar sozinho com Deus e ouvir a voz dele. Disso a gente foge. Isso é amedrontador. Porque pode ser que Deus chame o meu bem de mal, e pode ser que Deus chame o meu mal de bem. E eu preciso ter essa presunção de certeza, porque eu prefiro a presunção da certeza do bem e do mal do que chegar todo fragilizado e aberto para um único encontro, nem com o bem, nem com o mal, com a verdade. O encontro com o bem e o mal te adoece de medo, vergonha e neurose. O encontro com a verdade te liberta. Jesus nos disse: conhecereis o bem e o mal, e esse conhecimento vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nasce aqui um mundo onde também o que é gostoso, o que é belo e o que é desejoso e prazeroso e que traz prazer se transformam daí em diante em culpas latentes dentro da alma o tempo todo. Hoje, quando a gente estava vindo para cá conversando com o Baus, ele estava me dizendo que teve um tempo, quando ele era jovenzinho lá na Suíça, que era tão fácil para ele saber qual era a vontade de Deus. Aí eu perguntei como é que era, e a Adriana ficou interessada e disse: mas como é que era isso? Esse tempo que era tão fácil saber a voz de Deus. Naquele tempo, tudo que fosse bom, gostoso e bonito não era a vontade de Deus. Então não sobrava nada. Eu já sabia por exclusão que quase tudo no mundo não era a vontade de Deus. Agora vai dizer que a tua vida não é assim. Só que essa é uma síndrome da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque um dia Deus criou uma árvore que era bonita, bela. O fruto era gostoso. E ela tinha um poder de dar entendimento. Mas ele disse que era para não tocar, não porque aquela fosse a única árvore bela, gostosa, desejosa do jardim. Era a única. Ao contrário do que aconteceu da tua juventude, onde sobrou uma coisa e o mundo inteiro foi excluído. O mundo que Deus criou, tudo é teu. Ele só disse uma coisa: a única porta de liberdade consciente que alguém pode ter, não toca naquilo, no resto à vontade. A gente diz: olha, fica em pé aqui, não sai desse lugar, fecha os olhos. Se for bonito, diz: sai Satanás. Se for inteligente, diz: arreda demônio. E se for gostoso, diz: Deus me livre, Senhor me ensina a ter prazer no amar. O que é isso? É a doença mais latente que nos habita, é a síndrome da Eva, gente. Só porque um dia, dentre bilhões de coisas lindas, belas, agradáveis e desejáveis que Deus criou, ela cometeu a transgressão que cometeu, o que aconteceu daí em diante?
tudo que é belo foi demonizado, tudo que é inteligente foi demonizado, tudo que é desejo foi demonizado. E quanto mais você acha que sabe o que é bem e mal, menos espaço sobra para chamar o belo de belo, o gostoso de gostoso, a vida de vida, e a inteligência de inteligência, o entendimento de entendimento. É por isso que quanto mais legalista você fica, mais burro você se torna, mais brega você se torna, mais feio você se torna, mais esquisito você se torna, e o teu mundo fica do tamanho de uma casquinha de noz. Agora, tem alguém aqui com o poder de levantar em nome de Jesus e dizer que eu estou mentindo? Um homem, uma mulher, qualquer um, pastor, teólogo, diácono, presbítero, santo, levanta e diz que eu estou mentindo. Se a nossa doença não é essa, se a nossa enfermidade não lateja o tempo todo aí, só que a gente prefere não ouvir isso e continuar escravo das nossas presunções do que sermos libertos pela única verdade que liberta. Agora, gente, criou-se aqui o fundamento patológico de que se é gostoso, belo e inteligente é contra Deus. Aqui a serpente outra vez ganha e diminui o poder da nossa alma de ser alma, porque ela conseguiu colocar dentro de nós essa presunção de certeza de bem e do mal, que é o que nos faz ter medo de Deus. E quem tem medo de Deus nunca encontra a si mesmo e nunca encontra a verdade. Então ela te diminui o mundo, te afasta do mundo, te enfeia o mundo, te deixa com essa patologia permanente, te dá uma presunção de certeza de bem e de mal, mas essa presunção faz você não querer ouvir a voz de Deus, faz você se sentir nu o tempo todo, culpado o tempo todo, com medo o tempo todo, e institucionaliza a doença na nossa vida e não deixa nunca a gente se conhecer, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal não dá conhecimento de Deus, nem dá conhecimento de você mesmo. Conhecimento de Deus a gente tem na presença de Deus, e de nós mesmos a gente tem quando diante de Deus a gente deixa que a verdade nos liberte e nos mostre quem nós somos. É tão fácil pensar que eu sei o que é o bem e o que é o mal, sabe por quê? Porque a partir daí eu tenho controle sobre a vida, eu não preciso andar pela fé, eu não preciso ouvir a voz, eu não preciso buscar revelação, eu não preciso ter aquela sadia dúvida que me faz perguntar o tempo todo: meu Deus, o que é isso? Não, eu já chego logo certo de tudo, e quando eu chego certo de tudo, eu chego cego de tudo. Aí vem a descoberta aterradora de que o comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal abriu os olhos contra aquele que vê. Porque o homem viu, isso abre os seus olhos, mas abre contra ele, que foi o que fez com que ele e faz com que nós tentemos o tempo todo dividir a nossa responsabilidade de ser com os outros. É muito mais fácil ou você seguir uma média, ou você dividir a responsabilidade com a sociedade, com o pai, com a mãe, com qualquer um, ou com o diabo. Porque às vezes me dá pena do diabo, quase um pobre diabo. Ele leva a culpa de tudo, só não tem poder de perdoar o pecado de nada, mas a culpa é sempre dele, o tempo todo. Nascem aqui os mecanismos de transferência que Freud explica. Aí vai Deus lá, chama o homem às falas: escuta, quem foi que fez isso? Foi a mulher que tu me deste. Com essa ele já tira o dele da reta em duas linhas. Primeira que foi a mulher, e outra que foi tu que deste. Eu não criei nada, estava na minha, numa boa, na santa ignorância
mas foi a mulher que tu me deste. Aí Deus vai falar com a mulher. Aí a mulher diz, olha, foi a serpente que me enganou e eu comi. Aí Deus vai à serpente, e a serpente, como eu já disse, olhou para trás e foi mais humana do que Adão. Eu toda hora encontro um monte de gente querendo transferir a culpa para o outro. Olha bem aqui para mim. Tudo que eu fiz, que eu faço e que eu fizer nesta vida é responsabilidade minha. Meu nome é Caio. Eu existo diante de Deus. É com Ele que eu me entendo. Ele é que às vezes chama de bem o que você chama de mal na minha vida. Ele é que às vezes chama de mal na minha vida o que você glorifica como virtude na minha vida. Quantas vezes já saí aplaudido por milhões de pessoas dizendo: este homem é um santo no pior dia da minha alma. E quantas vezes já saí escrachado no melhor dia do meu ser, quando a verdade me tomou. E aí, nesse sentido eu quero dizer o seguinte: você está olhando para um homem. Nesse sentido eu quero dizer que em Cristo eu me sinto mais homem que Adão. Porque eu não preciso olhar para trás e dizer foi a mulher e nem foi o diabo. Em Cristo tem que ter pelo menos a dignidade de dizer: Senhor, fui eu. Fui eu porque quis, fui eu porque gostei, fui eu, nem sei porquê, mas fui eu. Não foi a sociedade, não foram as desilusões, nem os enganos, nem nada disso. Nem o diabo. Fui eu. Ele estava, ele participou, ele fez o que ele pôde. Mas tudo o que ele pode fazer não é nada se eu não pegar. A impotência do diabo termina na indisposição do meu coração de me amaziar com ele. A potência dele termina aí. O poder dele termina. E a responsabilidade dele termina na hora que eu digo que eu não me associo com ele. E mesmo que ele tenha feito parte do processo da minha sedução, o que me torna um homem diante de Deus é não precisar ter que olhar para trás. Foi meu pai que me gerou assim, foi a minha mãe, foi a minha avó, foi meu tio, era um que era bêbado, quem sabe o esquizofrênico da família que me tornou assim tão complicado. Meu Deus, tive tanta decepção com a igreja, com o pastor, com isso, com aquilo. Não é nada disso. Eu, quando olho para trás, eu só enxergo Deus. Quando olho para cima, eu só vejo Deus. Eu não tenho ninguém para dividir a responsabilidade. Por outro lado, eu quero dizer o seguinte: quando você não tem ninguém com quem dividir a responsabilidade, nasce um homem, nasce uma mulher, nasce uma consciência, nasce alguém que pode estar nu, mas diz: eu estou aqui diante de ti, meu Criador, e não vou tecer folhinha de figueira para cobrir a minha nudez. Porque eu estou aqui na tua presença. Agora, quando a gente embarca nesse caminho das transferências e da socialização da culpa para a coletividade ou até para o diabo, isso dilui o poder da consciência pessoal e cria o mundo da moral coletiva. Porque aí ninguém mais quer ter consciência de si diante de Deus. A gente prefere ter uma média coletiva que organize a nossa vida, porque quanto mais a tua vida for organizada pela média coletiva, menos necessidade de exercer discernimento e consciência pessoal você tem. Se está escrito para todos, então para que você tem que ter uma consciência? Para perguntar todo dia se é justo ou é injusto? Para quê? E aí, gente, essa diluição do poder da consciência pessoal cria o mundo da moral coletiva. O bem e o mal são hoje determinados pela média. É pela média.
A gente estava também conversando no caminho para cá, e eu me lembrei de uma história em Portugal tão engraçada. Em Portugal tudo é engraçado. E tem 1 bilhão de histórias engraçadas de Portugal. Do tempo que eu ia pregar lá muitas vezes. Mas eu me lembro de uma vez de um missionário português que encontrou comigo na Avenida da Liberdade, no domingo de manhã, estava sentado, comendo um sanduíche, e aí ele veio, sentou, pediu um sanduíche também, e falou: por favor, bote cá um vinho. Aceita beber o vinho comigo? Eu falei: é claro, pois não. Aí tá, começamos a tomar, e ele estava furioso com os missionários americanos. Esses americanos vêm dos Estados Unidos para cá para nos evangelizar. E aqui em Portugal até as nossas crianças bebem vinho. Até pastor da Assembleia de Deus aqui em Portugal bebe vinho. E eles ficam nos julgando o tempo todo. Enquanto isso vão para a orgia daquele campo de futebol e tomam verdadeiros porres de Coca-Cola. Isso explica tudo, gente. Isso explica a coisa mais simples desse mundo. Na hora que o teu poder de consciência pessoal é diluído, você mergulha na média, você fica vitimado pela cultura da média. E média é o que determina mediocridade. Mediocridade é o subproduto da média. É por isso que a gente é tão medíocre, cercado de tanta mediocridade. É por isso que a gente transforma tanto mandamento humano em palavra divina que cega. É porque nós não estamos interessados na voz de Deus, nós estamos interessados na voz da maioria. Foi por isso que a gente inventou o ditado Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Mentira! A voz do povo não é a voz de Deus, é a voz do PT, do PSDB, do PSL, de um partido político, de uma religião, de qualquer coisa. Mas a voz de Deus é solitária. Como o conhecimento do bem e do mal é absolutamente solitário, só existe nele. Mas a gente prefere Vox Populi e Vox Dei. A gente prefere pensar que a média é a voz de Deus. Só que a média muda de geração em geração. Muda de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos, de 30 em 30 anos, de 100 em 100 anos. E a gente não consegue enxergar que até a Bíblia faz diferença entre a palavra de Deus e a média da sociedade. Porque determinados santos do Velho Testamento seriam hereges do Novo. Alguém aqui aceitaria Sansão como membro da sua igreja? Me diz. Onde é que Davi ia cantar aqui? E a gente pode pegar todos os santos da Bíblia, transfira para o pradão evangélico de hoje, não sobrevive ninguém. Eu diria o seguinte: nem Jesus. Se chegasse sem ser com o nome de Jesus, se o nome dele fosse Manuel Joaquim dos Santos, e se ele não chegasse fazendo um milagrão, chegasse só falando a verdade que ele falou, ia ser excluído de qualquer igreja evangélica. Fosse amigo de quem ele era, excluído de qualquer igreja evangélica. Vivesse como ele viveu, não cabia no ministério de nenhum de nós. Porque a gente prefere a mediocridade e as afirmações de exterioridade promovidas pela média do que de fato temos um encontro genuíno com a verdade. Eu quero terminar logo, eu só não estou conseguindo, me perdoem em nome de Jesus. A questão que fica para mim agora é a seguinte: o que hoje nos salva disto? Porque saber disso é uma desgraça. Já pensou se eu termino aqui? Irmão, vamos embora, Pai do Senhor, Deus abençoe. Que horror! Mas a questão é outra: é o que hoje nos salva disto? E o que hoje inicia em nós o
processo de cura, para a consciência culpada pela lei coletiva e pelo medo de ser diante de Deus, poder ser salva disso, para gozar Deus, experimentar Deus, ouvir Deus, tratar com Deus, responder a Deus e ser de Deus e não da média, ouvir a voz de Deus e não a voz da média, ser salvo da mediocridade pela graça da voz de Deus. O que pode fazer isso em nós hoje? Primeiro, verso 21 aí de Gênesis 3 já conta a história toda. Diz que Deus pegou aquela tanguinha, aquele fio dental de folha de figueira, trocou aquilo por vestes de animais. É a mais básica de todas as interpretações bíblicas, desde a mais primitividade, a mais primitiva das interpretações cristãs. Porque é óbvio que para ele tirar a figueira e vestir Adão e Eva com pele de animais, ele derramou sangue. E o que ele está dizendo é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o que ele está dizendo é que antes de Deus criar um mundo e dizer haja luz, ele disse haja cruz, porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Em outras palavras, esse scriptzinho todinho que eu contei aqui é uma surpresa para você, mas nunca foi para Deus. É por isso que antes de criar um mundo onde essa fosse uma porta aberta e essa fosse uma possibilidade, o Cordeiro de Deus foi imolado antes. Então a primeira coisa que me salva disso é eu desistir de toda a minha ciência de autocobrimento. Porque o primeiro produto da árvore do conhecimento do bem e do mal, fora da subjetividade, do medo e da vergonha, foi fazer algo para te cobrir. É a invenção da roupa. Quando eu estou falando de roupa, eu não estou falando desta. Eu estou falando da pior de todas as roupas, que é a presunção de que eu me cubro. Me cubro com o meu bem, me cubro com o meu saber, me cubro com a minha ciência, me cubro com a minha doutrina, me cubro com a minha religião, me cubro com a minha filantropia. Hoje em dia me cubro até com o meu dinheiro, com o meu dízimo. É tudo folhinha de figueira, igualzinho. Que eu preciso jogar fora. Que eu preciso abandonar. Que eu preciso abandonar para poder me revestir de Cristo Jesus. E só dele. E só da justiça que vem pela fé na graça de Deus manifestada e realizada na cruz e na ressurreição e no grito final: está consumado, está pago. Ninguém tem que inventar mais nada, construir mais nada, está feito. Agora, se você não achar que está feito, continue o seu trabalho, que eu te digo o caminho qual é. Você vai encontrar o querubim com espada na cabeça. Porque para a árvore da vida ninguém chega sem sangue, meu amigo. Ninguém chega. A segunda coisa que hoje nos salva disso tudo é a desistência de toda forma de salvação pela moral, pela lei ou pela presunção do julgamento. Eu já disse isso antes, quero repetir para você. Não vá no peito e na raça tentar achar por conta própria, mapeando com seu próprio discernimentozinho o caminho para a árvore da vida, porque o que você vai encontrar é um querubim com uma espada na tua cabeça. Terceira coisa que me salva disso é a fé que sabe só uma coisa. Mais ou menos aquilo que Jesus disse acerca de Maria: pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. Em relação a isso tudo, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Eu espero que você escolha a boa parte.
que abraçar essa fé que só sabe uma coisa. Você pode agregar 1000 outros entendimentos, mas se você não souber esses outros todos são falaciosos e não ajudam em nada. O que é que essa fé precisa saber? Precisa saber que se é pela fé que eu sou salvo, tem que ser pela graça. E se é pela graça, tem que ser pela fé. E se é pela fé na graça, então aniquilam-se todas as minhas outras estruturações por uma questão antitética básica. Graça é favor imerecido. Ora, se eu sou salvo pela fé na graça, e a graça é um favor imerecido, o próprio fato de ser salvo pela fé por algo que é um favor imerecido, transforma a minha fé num instrumento de auto-julgamento. Quem chega pela fé diante de Deus dizendo me salva pela graça, já chega desistindo do resto. Porque não existe fé salvadora que não desista do resto. Se você não desistir do resto, você chega com fé te dá, mas não chega com fé. Chega com qualquer outra coisa, chega com crença, com credulidade, com religião, com 1000 outras coisas. Mas se é pela fé que eu sou salvo, e essa salvação pela fé é realizada pela graça, que é um favor imerecido, ora, a combinação dessas duas coisas já exclui todas as demais e me colocam num caminho muito mais claro e simples, que é o seguinte. Primeiro, gente, primeira consequência dessa compreensão é que eu sou liberto do bem e do mal para poder ser salvo pela vida. O nosso problema é que a gente quer viver uma vida brigando com o bem e o mal. Enquanto a gente briga com o bem e o mal, a gente não vive. A gente só adoece o tempo todo. Segunda consequência é que surge a consciência de que a árvore da vida da história é a cruz de Jesus Cristo. E é lá na cruz de Jesus Cristo que eu vejo o desfigurado. Olha a diferença entre a cruz e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali ela olhou e viu que a fruta era bonita, era bela, era gostoso, era bom para dar entendimento. Agora, na árvore da vida que se ergueu na história, que é a cruz de Cristo, a pergunta é: quem creu em nossa pregação? Da serpente, um bocado de gente acreditou. Nós olhamos, não vimos nada dela. Era sem aparência e sem formosura. Era como raiz numa terra seca. Certamente tomou sobre si as nossas feiuras, iniquidades, patologias e neuroses e doenças, levou sobre si. E nós, com nossa presunção de saber o que é bem, o que é mal, quem é bom e quem é ruim, o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Você veja que até na hora da cruz, a árvore do conhecimento do bem e do mal que exerceu o seu papel. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E meu Deus, o meu julgamento sobre ele era o maior equívoco do mundo. Eu estava chamando de mal a única coisa boa que já foi plantada nessa terra caída. Agora, as implicações disso são tantas que isso ia gerar uma vigília se eu começasse a falar a respeito disso. Mas a consciência de que a árvore da vida na história é a cruz me faz ver no desfigurado, que é Jesus, conforme Isaías 53, e faz olhar para o desfigurado para eu poder outra vez ficar livre das neuroses geradas pelo medo do que é gostoso, do que é belo e do que é compreensível. Pois na cruz eu sou salvo
daquilo que antes era um privilégio e que Satanás transformou numa diminuição do mundo. Jesus se tornou desfigurado por todos, para que agora eu, salvo pela sua graça, possa usufruir de novo da presença de Deus, a experiência do belo, do gostoso, do compreensível e do agradável. Eu vim para que tenham vida, gente, e vida em abundância, foi o que ele falou. E por último, a pergunta que surge é a seguinte: que forma existencial ganha essa libertação? Ou seja, quando eu tenho essa fé, eu compreendo isso, eu abraço isso, que formatação histórica, que tipo de gente isso gera, que projeto existencial essa libertação propõe? Que forma existencial ganha essa libertação das leis, das morais, dos julgamentos que nascem na árvore do conhecimento do bem e do mal, tendo nós agora o caminho da árvore da vida liberado em Cristo, pois em Cristo o querubim que vedava a passagem foi removido e a sua espada foi posta na bainha. E agora você pode chegar lá pela fé em Jesus Cristo. Mas qual é a forma existencial dessa libertação? Primeiramente, a justificação pela fé, a gente, quando compreende isso, discerne que ela não é um corpo de doutrinas. Eu fico toda hora, hoje em dia, infelizmente, na igreja evangélica, nem mais justificação pela fé se ensina. Hoje em dia se ensina a justificação pelo dízimo, justificação por qualquer outra coisa, fé na fé. Mas houve um tempo em que ainda era um corpo de doutrinas, mas um corpo de doutrinas também não é justificação pela fé. Justificação pela fé não é um corpo de doutrinas, porque doutrinas são ainda fruto das presunções sistematizantes de bem e de mal, que incluem, na maior de todas as presunções, até Deus. Eu crio um corpo de doutrinas onde eu sistematizo até o ser de Deus, e ele que caiba ali dentro. Que arrogância horrorosa! É o contrário, gente. Justificação pela fé não é um corpo de doutrinas. Justificação pela fé é uma experiência de comer, de beber e de se alimentar de Cristo, que é a árvore da vida. Quer ver? Leia aqui comigo em João, capítulo 6. Leia. João, capítulo 6, eu faço questão que você leia mesmo. João, capítulo 6, leia comigo. O que diz a palavra de Deus, do verso 51 em diante. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Essa é a pergunta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem. Você veja só como a tentação lá era comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A nossa salvação é comer da árvore da vida. Justificação pela fé não é um corpo de doutrinas, é abrir a boca, é abrir o coração, é abrir o ser todo, é engolir, ser engolido por Deus pela fé em nome de Jesus. Em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. É tão óbvio. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá.
Esta é a árvore da vida. Esta é a justificação pela fé. Não é aprender uma receita. É comer a carne, beber o sangue, comer a vida, dar a vida e abrir a vida toda para que a vida de Deus entre em mim. Hoje eu estava dizendo para alguém, sabe qual é o nosso problema no meio evangélico? É que a gente glorifica Paulo porque ele diz o seguinte: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a gente pensa que esse é o último estágio de santificação humana, não é isso que a gente ouve toda vez? Meu Deus, me faz como Paulo, para que um dia, Senhor da glória, eu possa dizer, porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O povo de Deus diz, aleluia. Esse é o último estágio para nós. Para Paulo não era, nem para João, nem para ninguém. Para Pedro, por exemplo, ele diz, pela sua eterna palavra e pelas suas preciosas promessas, ele já está nos fazendo co-participantes da natureza divina. João já dizia, vai chegar o dia em que nós o veremos como ele é, e nesse dia nós seremos como ele é. Paulo diz que quando viesse o que é perfeito, que é empate ia ser aniquilado, e nós iríamos ser absorvidos pela vida dele, e seríamos como ele é. Para Paulo, dizer já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, não era o último estágio, era o primeiro. Porque quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem vida em si. Agora, o nosso problema é que a gente quer comer do fruto da árvore do conhecimento, saber, transformar até a fé num corpo de doutrinas, numa teologia sistemática, em alguma coisa que esteja no nosso controle, na nossa mão. Mas a gente só não quer é ser vivido por Jesus. Porque a gente quer chegar preparado para Deus nos aceitar. Fazemos as nossas tangas todas. É por isso que na nossa cabeça dizer não sou eu quem Cristo, mas Cristo vive em mim, é a última coisa. E na cabeça de Paulo era a primeira. Porque na cabeça de Paulo, se você não comer da carne, não beber do sangue, você não tem vida nele. Habite assim Cristo ricamente em vossos corações pela fé. É só porque eu sou vivido por Jesus, apesar de eu ser quem eu sou, é que eu tenho a chance de um dia ir vivendo cada vez mais como ele viveu, até chegar um dia em que a minha vida será absorvida completamente pela vida dele. Mas o processo inicial é isso. Não é o último, é daí que começa a vida. Agora, gente, essa justificação nos liberta da tirania das médias e nos chama para algumas coisas extremamente mais profundas. Essa justificação nos liberta e nos chama para o crescimento da nossa própria consciência diante de Deus. E quando a nossa consciência compreendeu isso, algumas coisas que estão ditas na palavra começam a sair de dentro de nós com muito mais naturalidade e certeza. E o extraordinário sobre a maior certeza que a palavra de Deus me dá, é a certeza da minha total incerteza com relação à presunção de ter qualquer certeza que me faça julgar alguém. Não julgueis para que não sejais julgados, não é um mandamento de um capricho divino, é uma impossibilidade humana. É por isso que Jesus diz, não faça isso que é impossível. É igual hipopótamo voar. É igual você juntar um casal de João de Barro com girafa e nascer um porco-espinho. Não dá. Não julgueis para que não sejais julgados. Não é um mandamento, um desses caprichos divinos, é uma impossibilidade total. Ele está dizendo, não faça isso. Primeiro, porque não é possível. Segundo, porque é uma presunção. Terceiro, porque você vai ser julgado pela sua própria presunção. Porque com o critério com o que você medir, você vai ser medido também. A fé que tu tens, tenha para ti mesmo. Chama a coisa do nível da coletividade para o exercício de uma consciência diante de Deus. Todas as coisas são puras para os puros. Nos liberta dessa síndrome de Eva. Se é belo, não é de Deus. Se é compreensível, não é de Deus. Se é inteligente, não é de Deus. Se é isso, não é de Deus. Agora em Cristo,
todas as coisas são puras para os puros. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Veja como há uma inversão. Nós diremos o seguinte: tem um monte de coisa que me convém, mas eu não faço porque não é lícito, né? Eu vejo um bocado de gente se fazendo mal, fazendo algumas coisas que estão fazendo mal mesmo, só porque são lícitas. Paulo mudou a ordem. Todas me são lícitas, nem todas me convêm. Em outras palavras, não deixe que o lícito te faça mal. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Não deixe nunca que haja uma lei que desconstrua você, que desmonte você, que desumanize você. O problema agora já não é mais a licitude nem a ilicitude, porque nunca foi. Quando Deus acabou de criar o homem, Ele não disse e viu que era perfeito. Ele ouviu que ali estava a encarnação da verdade. Ouviu que tinha criado um ser com conhecimento do bem e do mal. Ele viu que era bom. Quando o homem sentiu falta de uma companheira, a discussão não foi moral. Ele fez, uma mulher trouxe, e o cara disse: eureka! Essa afinal é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, chamasse avarão, porque um tubarão foi tomada. Nada tinha a ver com lícito ou ilícito, tinha a ver com vida. Porque o lícito que gera morte é mal. Não é tão simples de compreender. A briga de Jesus com os fariseus o tempo todo foi essa, gente. Vocês não entenderam ainda? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Estabelece esse princípio. Todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Porque eu posso me esconder atrás da legalidade e está me arruinando todo na minha alma. São lícitos, mas às vezes estão te desconstruindo, não te edificam, não te acrescentam nada. E aí, o que eu quero dizer a você é o seguinte: outra forma existencial que essa libertação ganha na vida da gente, quando a gente compreende, é que viver essa vida na fé, na graça e na liberdade de ser e ter consciência diante de Deus vai gerar em nós sempre algumas coisas que são os bens da vida. Primeiro, você não se deixa julgar nunca mais por homens, mas apenas pela palavra e pelo Espírito. Leia a carta aos Gálatas, leia o Novo Testamento, leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Está escrito e repetido, e chatamente repetido esse princípio. Quando você encontra Jesus, você já não é mais julgado por homens. Paulo diz: não me deixarei julgar. É pela palavra e é pelo Espírito da vida em Jesus Cristo. Segundo, a lei, como referência, desaparece entre você e Deus. A carta aos Romanos inteira a respeito disso. Em Cristo a lei deixa de ser aio, deixa de ser mediador, deixa de ser qualquer coisa que ela nunca foi. Ela já nasceu doente, porque o instrumento pelo qual ela se manifestava, que sou eu, sou o inferno. Ela já nasceu doente pela carne. Então é retirada da relação entre eu e Deus, e ela continua. Mas não para regular a minha relação com Deus, porque agora eu estou comendo do fruto da árvore da vida pela fé em Jesus Cristo. Ela continua, sabe para quê? Como referência para regular os vínculos sociais médios. Porque sem lei nenhuma sociedade sobrevive. Mas ela não salva. Ela só torna a vida coletiva possível. Salvação é outra coisa. E mais do que isso, surge a certeza de que é na consciência que o sagrado habita. E essa certeza faz você entender as seguintes coisas. Primeiro, nem tudo que é correto é justo.
Tem um monte de gente cheia de correção, são contadores das correções, mas são os seres mais injustos que se pode conhecer. Segundo, nem tudo que é moral é decente. João 8, o que é aquilo? Todo mundo com pedra na mão. Profundamente moral. Terrivelmente indecente. Nem tudo que dá certo é certo. Porque aí a pergunta já não é mais se dá certo. Porque você já não tem mais a presunção de que se deu certo é certo. A maioria das coisas que dão certo neste mundo, muitas delas são erradas. E mais do que isso, nem tudo que é louvável entre os homens é garantia de que isso gere algum louvor a Deus. Você pode pensar que eu vim a Nápoles para desmontar e desconstruir tudo. Quem me dera que fosse verdade. Eu ia sair daqui o homem mais feliz da terra. Infelizmente, ainda vai demorar muito tempo para a nossa consciência chegar aí. Mas enquanto isso, quero apenas que você leia esses textos da Bíblia comigo e me diga se eles não dizem exatamente tudo que eu disse para você aqui hoje à noite. Você é crente? Gosta da Bíblia? Não ouvi ninguém dizer amém aqui agora. Aliás, esse é o tipo de pregação que eu prego para ninguém dizer amém mesmo. Porque eu sei que é perplexidade pura. Não estou dizendo nenhuma obviedade aqui. Infelizmente, isso devia ser o óbvio. Mas fique em pé e ouça a leitura da palavra de Deus e lembre de tudo que eu falei e veja se eu falei alguma coisa aqui que não foi verdade de Deus em Cristo Jesus. Que a Bíblia me julgue. Romanos capítulo 3. Veja aí, verso 19. Romanos capítulo 3. Leia comigo o verso 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ele serve para testemunhar que agora, sem lei, Deus justifica a quem tem fé em Jesus. Justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos, e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo, único justo, e para Ele mesmo ser o justificador de todo aquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Cadê o Gabola? Apareça! Dá a fazer propaganda em outro lugar, nesse arraial aqui você já nasceu morto. A jactância foi de todo excluída. Por que lei? Pela lei das obras? A lei das obras só faz gerar mais jactância. Não, pelo contrário. A jactância foi
excluída pela lei da fé. Veja Romanos capítulo 4, verso 4 em diante. Ora, ao que trabalha, quantos aqui trabalham, por favor? Você que trabalha, ao que trabalha, o salário não é considerado um favor. Você não vai lá no fim do mês assim, por favor, o senhor podia me conceder a graça de me dar um dinheirinho? Não é favor. Você já viu, surgiu o sindicato da graça? Não é. Trabalho, quem trabalha recebe o valor da sua produção. Salário é o fruto das tuas obras. Agora olha aqui o que ele diz. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Não pagar no fim do mês, você põe na justiça. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça, porque ele está recebendo graça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Que encarnou-a toda. Foi o verbo que se fez carne, o nome dele é Jesus de Nazaré, e é nele que eu sou salvo. E é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas do seguinte: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse a mim, a você, aos pagãos, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Louvado seja Deus. Leia Gálatas 3, 19 em diante comigo. Qual, pois, a razão de ser da lei? Você pergunta. Ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, aquele prometido lá atrás em Gênesis 3, que ia pisar na cabeça da serpente, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Agora presta atenção. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. A fé que tu tens, treina para ti mesmo. Quando se diz aqui, ora, o mediador não é de um, mas Deus é um, o que está dizendo é que o mediador é que faz mediação entre cada um e Deus. No mediador acaba a média, no mediador acaba a mediocridade. E o mediador não é só, não é de um, mas Deus é um. Mediador é de todos. E a minha relação tem que ser a minha com Ele, não a minha através das tuas múltiplas opiniões sobre quem eu sou ou devo ser para Ele. Eu tenho que ter coragem de que Ele seja o meu mediador. O mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei, mas até agora ninguém inventou essa. Mas a Escritura encerra tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Veja Gálatas 5, de 1 em diante. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, e circuncisão aqui é elemento de uma escolha seletiva de uma leizinha que a gente gosta. Se pegou uma, então pega o pacote inteiro. Se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar ou
que quer ser seletivamente salvo por algumas leis preferenciais, eu digo a todo homem que está obrigado a guardar toda a fé no poder de Deus que o ressuscitou de entre os mortos, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida juntamente com Jesus, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que é essa lista enorme que nasce na árvore do conhecimento do bem e do mal, toda a produção das nossas leis, dos nossos medos, das nossas dívidas. Ele cancelou o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, não parcialmente, inteiramente, encravando na cruz e despojando. A gente fica aí brigando contra os principados e potestades e não sabe que vitória sobre principados e potestades a gente alcança quando a gente não está mais debaixo da lei e sim na graça. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo triunfante deles na cruz. A consequência disso qual é? Segue lendo. Ninguém pôs, ou seja, por causa disso, sabendo disso, ninguém pôs, vos julgue, por causa de comida, por causa de bebida, ou de festa, ou de lua nova, ou de sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém agora, gente, nós estamos no corpo de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Ninguém. Por isso que eu disse, quando você está em Cristo, os teus árbitros humanos acabam. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. Pode vir com cara de humilde, ou pode vir até cultuando anjos, baseando-se em visões. O Senhor me revelou. Olha, pode revelar o que quiser, se não for da Bíblia, traz a tua melhor revelação que você vai apanhar com a palavra. Eu estou te dizendo em nome de Jesus, porque essa aqui é que é a revelação. Pretextando, baseando-se em visões, infatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça. O cara prefere ter uma mente que ele acha, que ele inventa, que ele cria, que ele produz, ao invés de se submeter à cabeça, a única mente, que é Cristo, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois todas as coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e falsa humildade, e rigor ascético, todavia não tem nenhum valor contra a sensualidade. Nenhum. Eu podia sair lendo mais 20 outros textos, mas eu estou com pena de vocês. Vamos curvar a cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, diante da Tua palavra. Meu coração está em paz e a minha consciência tranquila. E eu quero te dizer, com todo o meu coração, que o desejo mais profundo do meu coração diante de Ti é que aqueles que são Teus filhos entendam a Tua palavra, para que a gente deixe de viver sendo monitorados e tutorados pela serpente.
para que a gente deixe de viver essa vida angustiada, desesperada, condenada, autojulgada, infeliz, esquizofrênica, entre bem e mal o dia inteiro, sem entendermos jamais que em Jesus se manifestou a justiça de Deus na cruz e para sempre. Eu quero pedir que o Espírito Santo faça a obra que eu não posso fazer, que ninguém pode fazer. Que o Espírito Santo venha nos convencer da Tua palavra. E eu peço, Senhor, que tudo que eu disse, que porventura não tenha vindo das Tuas mãos, não tenha vindo da Tua revelação, que seja construção da minha mente, eu te imploro que Tu apagues da mente dos irmãos para sempre. Mas aquilo, Senhor, que mesmo que seja contra todas as convicções ensinadas até aqui, mas se é da Tua palavra, eu quero pedir, Senhor, que ela atropele as nossas falsas certezas e que ela entronize em nós a verdade que liberta. É só o que eu te peço, porque é só o que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.